Vamos lá para a questão 3. Uma pessoa deseja observar por completo um prédio de 101 metros de altura num espelho plano de 1 metro, situado a 50 metros do prédio, certo? Qual a distância mínima que a pessoa deve ficar do espelho? Bem, essa questão é o seguinte. Quando você olha para um espelho plano, a sua imagem, você consegue também enxergar um pouco do ambiente, correto? E aí, a ideia é que, se aqui tem um espelho, certo? Aqui tem um espelho. E você está nessa posição aqui assim, ó, olhando para o espelho, se você olhar bem na extremidade dele, certo? Para olhar, ver o seu campo de visão, se você olhar bem na extremidade dele, aí aqui, ó, o raio bate aqui na pontinha e reflete. Aquela ideia da reflexão, foi um raio bem curvo isso, né? Aquela ideia de reflexão, você tem que lembrar que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O que significa isso? Bateu aqui. Se eu tenho aqui, ó, penso numa reta aqui assim, ó, vai sair para cá assim, ó. Certo? E a mesma coisa se eu olhar para baixo. Vai vir aqui assim, certo? E vai refletir vindo para cá. Agora presta bem atenção nessa ideia. Tá vendo essa abertura aqui, ó? Essa abertura é o seu campo de visão. Quer dizer que se tiver um objeto aqui, pelo espelho, como daqui está no limite, né? Qualquer raio que eu jogar aqui, ó, eu enxergo tudo que está aqui no espelho. Esse ponto é o ponto máximo, esse é o ponto mínimo de alcance. Se você está aqui e você olha para o seu espelho tentando enxergar esse objeto, você não vai enxergar ele. Por quê? Porque ele está fora do seu campo de visão, usando o espelho, correto? Agora, olha só que coisa legal. Se tiver um objeto, se você sair daqui e vir para cá, o seu campo de visão muda. Por que seu campo de visão muda? Porque o raio agora que bate aqui na pontinha, ó, pela ideia da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Ele vai vir para cá assim, ó. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Vem para cá. A reflexão dele vai vir para cá. E aí note que estando mais próximo do espelho, o seu campo de visão aumentou. Agora é tudo isso. Estando mais próximo do espelho. Como é que eu verifico isso? É de maneira bem simples. Eu tenho aqui, por exemplo, meu espelho. Quando eu estou olhando bem de perto do espelho, eu consigo ver coisas além. Agora, quando eu coloco o espelho meio longe, parece que eu só consigo ver uma área bem pequenininha, certo? Quanto mais distante eu estiver do espelho, certo? Menor vai ser o meu campo de visão. Eu não consigo mais ver o teto ou coisa. Agora, se eu estiver aqui de perto e olhar aqui bem no limite, eu já consigo ver o teto aqui, por exemplo, dessa sala. Vocês entenderam? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, vamos agora para a questão. A questão fala o seguinte. Você tem um prédio de 101 metros de altura. Então está aqui o nosso prédio. Ele tem total de 101 metros. E aí, numa distância de 50 metros, vamos colocar essa distância aqui assim, ó. Tá? Você tem o seu espelho que vale 1 metro. Correto? Bem, para você enxergar esse prédio, o prédio completamente através desse espelho, eu vou olhar pelo espelho e eu quero ver todo o prédio aqui no meu espelho. Eu não posso estar muito perto do prédio, né? Senão eu não vou enxergar, só vou enxergar um tijolo. Por isso que eu estou a 50 metros. Então eu estou aqui, ó, a 50 metros, tá bom? Com um espelho de 1 metro, mais ou menos um espelho desse tamanho. Olhando para o espelho, eu tenho que ver todo o prédio que está atrás de mim. Agora a questão é, dependendo, como eu disse anteriormente, dependendo se eu estou muito perto do espelho ou distante do espelho, eu vou limitar o meu campo de visão. Então, qual deve ser a minha posição aqui, ó, para que eu consiga enxergar todo o prédio? Como é que eu faço isso? Eu tenho que imaginar que do ponto superior, né, do ponto mais alto do prédio, do ponto mais baixo, vão vir raios na direção do espelho. E eu vou fazer esses raios serem meu campo de visão. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu venho para cá, certo? E venho para cá, com raio.
O meu campo de visão tem que ser isso aqui, para que nesse ponto eu consiga enxergar todo o meu prédio. Então aqui eu tenho o meu campo de visão, certo? Se esse aqui é o meu campo de visão, isso significa que aqui está o limite do meu espelho, que mede 1 metro, não podemos esquecer disso. E aqui vai ter a reflexão dos raios, né? O raio bate aqui e vem para cá. Bate aqui e vem para cá. Então tem que estar exatamente nesse ponto. A pergunta que fica é, que ponto é esse? Quanto vale essa distância entre o espelho e eu, para bater certinho? Para a gente fazer essa conta, a gente vai fazer de uma maneira diferente. Da mesma maneira que eu consigo enxergar o espelho, né? Da mesma maneira que eu consigo enxergar o prédio através do espelho, se eu estou na frente do espelho, quer dizer que tem uma imagem minha, que eu estou aqui, tem uma imagem minha aqui. Correto? Se essa imagem é uma imagem virtual, né? Se essa imagem ela tem a mesma distância, se a minha distância ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho, se eu identificar quanto vale essa distância aqui, eu consigo descobrir quanto vale essa distância aqui, porque é a mesma. Ah, Jacques, até aonde você quer chegar? Que ao invés de pensar na reflexão do raio, vamos fazer o prolongamento dele. Ó. O prolongamento dele vem até a imagem. Vocês entenderam? Então aqui agora eu tenho um triângulo. Certo? Eu consigo ver um triângulo. Vocês conseguem ver um triângulo aqui assim? Ó? Vou fazer aqui embaixo. Eu tenho que a altura aqui... a altura eu vou partir daqui de cima, né? Então é 50 metros e meio. Eu tenho uma altura de 50 metros e meio, certo? Eu tenho para cá uma distância de 50 mais um valor que eu não conheço. Então até aqui eu sei que é 50, aqui eu vou chamar de x, certo? E aqui o nosso raio final, correto? Aí o que eu tenho é o seguinte, aqui ó, pronto. Aqui eu tenho um triângulo, aqui vale 50. Daqui até aqui vale 50, daqui até aqui x, certo? E existe uma outra coisa que eu também sei. Eu sei que metade desse espelho, que é essa metade de cima, vale 50 centímetros, que é meio metro. Então aqui, ó, para cima, vale 0,5 metros, tá? Porque tá tudo em metro, então vamos deixar tudo em metro. Bem, agora, o que eu tenho aqui nessa brincadeira que eu trouxe essa imagem daqui de cima aqui para baixo. Daqui do prédio até o espelho é 50 metros, só que se eu seguir aqui o triângulo, eu tenho o valor x. E a altura aqui, que eu vou pegar metade do prédio, né? Eu botei o espelho aqui no meio e estou pegando metade do prédio. É 50 metros e meio. A altura do meu espelho, que vai pegar a parte de cima, né? Que eu só estou fazendo com a parte de cima, vai ser meio metro. Com isso aqui montado, o que a gente tem? Nós temos semelhança de triângulo. Se você fez o PET 1, você deve saber o que isso significa. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode fazer uma comparação através daquela regra de 3, a regra da proporção e tudo mais. A gente tem um triângulo grandão aqui ó, em azul, e a gente tem um triângulo menorzinho utilizando o meio metro ali de altura. Como é que a gente vai fazer essa semelhança de triângulo? 50,5 está para 0,5. Ok? Agora olha o detalhe aqui, ó. Nessa parte de baixo é todo o triângulo. Então aqui eu vou ter 50 mais x. Por quê? Porque é todo o triângulo aqui de baixo. Desde o prédio até onde está a imagem. O triângulo mesmo é tudo isso. Então é 50 mais x está para, agora, dessa parte do triângulo menorzinho, é só x. Esse pedaço é só x. Tudo é 50 mais x do triângulo grandão. E do triângulo pequenininho é só x. Agora acabou. Basta a gente multiplicar cruzado, que a gente aprendeu no PET anterior, essa regrinha de 3, e a gente vai achar o valor de x. Para achar o valor de x, deixa eu apagar aqui. Vamos multiplicar cruzado. 50,5, esse de cima com esse de baixo. Então a gente vai ter 50,5 vezes x, tá bom? Vai ser igual agora o de baixo, o primeiro de baixo com o de cima, do outro lado. Vai ser igual a 50 mais x, cuidado que a gente tem que colocar parênteses, porque são dois números multiplicando 1, vezes 0,5. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu tenho 50,5x é igual
50x... Desculpa, 50x não. Vamos lá. É 50 vezes 0,5 vai dar 25, mais x vezes 0,5 vai dar 0,5x. Correto? Agora, olha que legal. Eu vou pegar esse 0,5x e vou jogar para o lado de cá. E ele está com sinal de mais, ele vai vir com sinal de menos. Como eu tenho 50,5 e eu vou pegar menos 0,5, no final eu vou ter aqui esse com esse, vai dar 50x. É 50,5, esse está mais, vai para o outro lado, vai ficar menos 0,5, 50,5 menos 0,5 dá 50x, é igual a 25. Por fim, jogo 50 para o outro lado, e eu vou ter que x é igual a 25, dividido por 50, x é igual a 0,5, no caso, metros. Então, a distância que eu tenho que estar do espelho, o x aqui, ó, que aqui seria o meu x, né? Essa distância é meio metro, 0,5. O que significa que o objeto tem que estar nessa posição aqui, meio metro para trás, 0,5. Se eu tiver com o espelho de 1 metro e eu tiver meio metro atrás, a imagem que eu consigo ter com relação ao meu prédio, que tem 101 metros, para trás ainda, está 50 metros lá para trás em relação ao espelho, eu consigo ver o espelho completamente. Bem, essa é uma questão grande e eu diria até difícil, tá? Até vocês chegarem à conclusão de que dá para montar uma semelhança de triângulos e conseguir achar esse valor de x, é um trabalhinho e é muita prática. Agora, uma dica que eu dou para vocês. Sempre que tiver conta e estiver falando de espelho plano, você vai cair numa semelhança de triângulos. Sempre. Por isso que é muito importante vocês aprenderem a fazer essa regrinha de 3. Espelho plano, tem que fazer conta? É semelhança de triângulos, tá bom? E com isso a gente encerra aí nossa questão 3. Valeu!